Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Bem-vindos a Seitiroye. Bem-vindos ao domingo da Seitiroye. É um prazer entrar na sua casa. Espero que neste momento esteja tudo de acordo com a vontade de Deus e também de acordo com os princípios de Deus, que são a felicidade, a harmonia, a felicidade fazendo parte do seu lar. Meu nome é Benedito Coura, sou preletor da Seitiroye e hoje a gente vai estudar mais esse ensinamento maravilhoso que tem transformado a vida de tantas pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Seitiroye há bastante tempo atrás e desde 1988 tenho estudado esse ensinamento e tenho experimentado na minha vida particular o quanto de mudança eu tenho promovido, e essas mudanças são positivas, obviamente, exatamente por causa da aplicação prática, da aplicação do dia a dia dos ensinamentos da Seitiroye. Isso, obviamente, se dá exatamente porque essa prática vem por meio da conscientização de que cada um de nós somos filhos de Deus. E é muito importante para que a gente viva uma vida feliz, para que a gente viva uma vida saudável, para que a gente viva uma vida em que a vontade de Deus se manifeste, é muito importante. É essencial a conscientização, a crença e a compreensão de que cada um de nós é filho de Deus. Hoje, nessa palestra, durante esses próximos minutos, nós vamos estudar e entender como a dificuldade nos traz a possibilidade de crescimento. E eu vou utilizar o livro que se chama A Potencialidade Latente do Ser Humano. Desperte para a sua grandiosa natureza divina, de autoria do preletor Yoshihiko Iwasaka. É interessante porque esse livro ele traz alguns ensinamentos de como nós podemos manifestar, como filhos de Deus, a potencialidade no nosso dia a dia. E no capítulo 4, que fala sobre a verdadeira potencialidade do ser humano, nos é explicado de uma maneira muito clara, nos é trazido de uma maneira prática o que nós devemos fazer para que a nossa potencialidade, para que na nossa vida
se manifeste a vontade de Deus. E na página 65 está escrito o seguinte: quando nos dedicamos de corpo e alma a alguma coisa, estamos manifestando o espírito de dedicação total. Essa alguma coisa pode ser o estudo, pode ser o trabalho que a gente faz dentro de casa, ou o nosso trabalho profissional, pode ser o nosso empenho em nos harmonizarmos com alguém, ou de passarmos num concurso público, pode ser a tratativa e o desenvolvimento do nosso trabalho, para que a gente atinja um objetivo, como uma viagem, como trazer a felicidade dos membros do nosso lar, enfim, qualquer situação, ela vai se realizar na mesma proporção da nossa dedicação de corpo e alma, e nós chamamos isso exatamente de espírito de dedicação total. E ele explica: se manifestarmos o espírito de dedicação total, Deus nos protegerá, mesmo que não oremos. Olha que interessante. Esse é um trecho, na verdade, do livro A Verdade da Vida, volume 7. Lá na página 81 ele fala isso. Se você está se dedicando de corpo e alma, ainda que você não ore, Deus vai estar te orientando, vai estar te auxiliando. Imagina se você orar. Imagina se você estiver no seu dia a dia com esse contato íntimo e próximo de Deus, né? Ele diz: aquele que não se empenha totalmente em tudo o que faz, não está vivendo segundo os princípios da Seitinoye. Tal modo incorreto de viver não constitui o caminho do desenvolvimento contínuo, nem o caminho da vitória. Vamos explicar isso? Isso é algo muito importante. Aquele que não se empenha totalmente em tudo o que faz, não está vivendo segundo os princípios da Seitinoye. E nós dizemos isso porque o princípio da Seitinoye é o desenvolvimento, é o crescimento, é a melhoria. Talvez alguns dos senhores, algumas das senhoras, estejam passando por algum tipo de dificuldade na sua vida. E normalmente, quando a gente passa por uma dificuldade, existem várias formas que a gente pode reagir. Uma delas é lamentar, e essa normalmente é a primeira atitude que a gente toma. Puxa vida, por que isso veio acontecer comigo? Eu estou praticando, eu estou me desenvolvendo na Seitinoye, eu estou lendo, estou compreendendo, mas ainda assim aconteceu isso comigo. Por que será que eu tenho que passar por essa situação? Às vezes, se lamentar é o primeiro ato que a gente tem. Muitas vezes a gente desiste. E isso é muito triste. Muitas pessoas desistem, inclusive da vida, não somente do objetivo, não somente daquilo que ela está buscando, mas até da vida, por não ver saída da situação em que se encontra. Mas aquele que se empenha totalmente recebe a orientação de Deus. Seitinoye é uma palavra japonesa que significa lar do progredir infinito. Na nossa vida, nós devemos viver esse progredir infinito incessantemente. Quando nós falamos lar, na verdade a gente não está falando de uma casa ou dos templos da Seitinoye ou os locais de reunião. Nós estamos falando desse universo e nós devemos viver de acordo com as leis do universo. E a lei do universo que nos ensina a progredir é exatamente a lei do progresso infinito, Seitinoye. Então, se nós não estamos nos empenhando com todos os nossos esforços, na verdade, a gente não está vivendo o Seitinoye na nossa vida. E é necessário, para que a vitória venha, para que os nossos objetivos sejam atingidos, é muito importante que essa conscientização de que tudo já me foi dado pelo Pai seja uma constante. É necessário que a conscientização de que eu sou filho de Deus e por isso sou merecedor das dádivas do Pai esteja presente em minha vida, esteja forte, esteja viva dentro da minha alma. Deus não responde aos que não manifestam o espírito de dedicação total. Isto porque, segundo a lei mental, somente o semelhante se atrai. O espírito de dedicação mental sintoniza com Deus, porque Deus é o próprio espírito de dedicação mental.
Ele se dedica desde o primeiro dia da criação e Ele se dedica até o último dia, fazendo com que as nossas vidas, fazendo com que cada um de nós tenha a possibilidade de viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida próspera. O nosso empenho total numa obra faz exteriorizar a força infinita de Deus que existe em nós, porque Deus é a própria força total. Dito isso, feita essa introdução, a gente precisa entender por que a dificuldade exterioriza a nossa capacidade. E a gente vê muitos relatos de pessoas no nosso dia a dia, não somente relatos dentro da Seitonoye, mas no dia a dia a gente vê relatos de pessoas que manifestaram uma capacidade, fizeram algo que não acreditavam que era possível, exatamente no momento de necessidade. Seja no momento que está prestes a sofrer um acidente, seja no momento de um incêndio, enfim, alguma coisa muito grande, muito forte está para acontecer e para evitar isso, a pessoa acaba manifestando, fazendo algo que ela não acredita que faria. Seja correr de um cachorro, seja fugir de uma situação, não importa. Da mesma forma, nós precisamos entender que os problemas que vêm à nossa vida, eles não vêm simplesmente para nos causar algum tipo de infortúnio ou de infelicidade. Eles vêm exatamente para que mais e mais a gente consiga, a gente possa manifestar essa capacidade que está latente dentro de nós, né? Jesus Cristo nos ensinou a orar, e quando Ele nos ensinou a orar, Ele disse, Pai nosso que estás nos céus. E Ele fez isso ali, no Sermão da Montanha, logo depois de alimentar aquele povo com pães e peixe, aquelas pessoas que estavam ali sedentas não só do pão material, mas principalmente do conhecimento espiritual. E Cristo fala naquele momento sobre as bem-aventuranças. Na verdade, Ele mostrava para aquelas pessoas qual era o caminho que deveria ser seguido para que a vontade de Deus se manifestasse na vida daquelas pessoas. E aí então Ele nos ensina a orar, né? E quando Ele ora, quando Ele nos ensina, Ele fala exatamente, Pai nosso que estás nos céus. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, Pai meu, abençoa essas pessoas, Pai meu, tira o sofrimento dessas pessoas, Pai meu, dá a paz para essas pessoas, mas não foi isso que Ele fez. O que Ele fez foi muito mais poderoso do que isso. Ele chamou cada uma daquelas pessoas de irmã. Ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Isso quer dizer, minha amiga, meu amigo, que Deus é Pai seu também, é seu Pai também. É o Pai que orienta, é o Pai que mostra a lei, mas também é a mãe que abraça, é a mãe que conforta. Pai e mãe juntos em Deus vem mostrar para cada um de nós que como filhos dele, como filhas dele, a nós foi dado toda a capacidade e toda a glória para que nós vivamos de acordo com a vontade dele, uma vida feliz, uma vida de abundância absoluta. E isso quer dizer que nós temos capacidade infinita. Isso quer dizer que Deus já deu a cada um de nós a capacidade de resolver qualquer situação. Precisa que a gente mude a forma de ver as dificuldades, os problemas, os reveses que se apresentam na nossa vida. Em vez de olhar como um impedimento, como um estorvo, como algo que veio para prejudicar a sua vida, para trazer insatisfação, comece a analisar qual é o ensinamento que você pode tirar daquela situação. Mais ainda, comece a refletir sobre o que eu posso fazer para sair dessa situação, como eu posso melhorar a mim mesmo. Muitas vezes, quando a gente encontra uma pedra no caminho, a gente tenta arrastar aquela pedra para que ela saia do nosso caminho. E às vezes é pesado, às vezes é difícil. E a gente empurra, e a gente usa, às vezes, uma alavanca, usa um carrinho para empurrar a pedra, utiliza de artifícios, mas esquece
que nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós e descobrir outras maneiras. Seja ela pular a pedra, seja ela passar pelos lados, seja ela seguir um outro caminho. Muitas vezes a gente está tão focado no problema que se encontrou, que apareceu à nossa frente, a gente está tão focado na dificuldade que é apresentada pela vida, que a gente não busca a solução. A gente simplesmente senta e chora. E para quem senta e chora, ali não está sendo manifestado o espírito de dedicação total que é tratado nesse livro. Muitas vezes, o que acontece, exatamente por a gente não acreditar ser possível resolver determinados problemas, a gente acaba diminuindo o nosso esforço e utilizando cada vez menos a nossa capacidade, né? Os psicólogos dizem que as pessoas comuns só fazem uso, normalmente, de 25% da sua força e consideram isso como limite. Superar o limite significa ultrapassar esses 25%. E nós podemos chegar a 90%, a 95%, a 100%. Quem disse que não? Há o caso de uma pessoa imobilizada pela artrite que, ao irromper um incêndio, saiu correndo. Quando acontecem fatos em que a doença é esquecida, a força ressurge misteriosamente. Enquanto você achar que está dando tudo de si, limitando aos 25% de força, como qualquer pessoa comum não conseguirá realizar nenhuma obra extraordinária. Tem que se dedicar, tem que fazer diferente, tem que buscar a solução, tem que acreditar na capacidade que está latente dentro de você, né? Praticar a Seitoroye é uma garantia de que a nossa vida vai ser feliz. Mas ter uma vida feliz não quer dizer que a gente não vai encontrar dificuldades. Quer dizer apenas que a forma com que nós veremos a dificuldade é diferente. A dificuldade deixa de ser estorvo. A dificuldade deixa de ser impedimento e passa a ser exercício, não só para o espírito, mas também para o nosso intelecto, para a nossa capacidade. E é exatamente nesse momento que nós começamos a refletir, a pensar e descobrir o quanto nós podemos melhorar. Não é verdade? Muitas vezes a gente se propõe a determinados desafios, mesmo achando que é difícil, e quando a gente termina, obviamente, a gente termina feliz por ultrapassar aquele desafio. Mas se a gente não se desafiar, se a gente não acreditar que é possível, não vai realizar muita coisa, não vai fazer muita coisa, né? Recentemente eu tive uma viagem, fui para o interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade que chama Bonito, e num dos passeios que eu fiz, a gente ia fazer um passeio nos canyons, num rio, com um caiaque, tinha que remar, ia descendo o rio. Obviamente que o que eu pensei é que eu ia descer junto com a correnteza e durante a descida eu ia poder admirar toda a paisagem. Era um passeio de contemplação, era um passeio para estar tranquilo comigo mesmo, vendo toda aquela exuberância da natureza. Eu fui exatamente numa época em que o rio estava baixo e eu remava 50 metros, eu tinha que sair do caiaque, puxar o caiaque com a mão, às vezes atravessar algumas pedras, entrar no caiaque e remar mais um pouquinho. Mais na frente, novamente vi o obstáculo, tinha que sair do caiaque, puxar o caiaque, colocar o caiaque numa área em que que o rio estava mais fundo e remar mais 50, 100 metros. Era um passeio que não ia durar 2h30, 3 horas, e acabou durando 5 horas. Eu poderia reclamar, eu poderia simplesmente dizer, eu não vou aguentar, eu vou dar um jeito de sair daqui, eu vou pedir para que alguém venha me buscar. Mas eu preferi, na verdade, continuar contemplando, continuar vendo toda aquela beleza que estava sendo apresentada para mim. E quando eu vi, o passeio durou
5 horas, né? O dia seguinte eu estava com a perna cansada, eu estava com o corpo cansado, mas estava feliz por ter me desafiado. Isso parece uma brincadeira, foi apenas um passeio, mas muitas vezes na nossa vida nós não concluímos um percurso, nós não resolvemos um problema, nós não nos reconciliamos com uma pessoa com a qual a gente precisa se reconciliar, a gente não resolve um problema interno, a gente não adquire um bem, não conquista algo na vida, exatamente porque a gente desiste no meio do caminho, porque as dificuldades se tornam impedimento para a realização. E não deixe, minha amiga, não deixe, meu amigo, que isso aconteça com você. Que sejam 5 horas, reme 5 horas. Se precisar 6, talvez você vai ter que remar mais devagar, talvez vai ser mais difícil o caminho, mas siga com fé e peça principalmente a Deus entendimento e orientação. Peça para Deus para que Ele explique, para que Ele mostre, para que Ele te oriente qual é a razão para aquilo estar acontecendo na sua vida. Para que aquela situação tenha se apresentado à sua frente. No livro 365 itens para alcançar o ideal, volume 2, na página 56, existe um trecho muito interessante que fala sobre a nossa relação com Deus, a confiança que nós devemos nutrir para com Deus, a relação íntima que deve ser cultivada com o nosso Criador, com o nosso Pai amantíssimo, com aquele que nos deu a vida e que nos acompanha. Ele explica que cada um de nós devemos confiar na provisão, na abundância, nas dádivas que Deus nos dá, e não no fenômeno. E não no fenômeno. Quando nós falamos fenômeno na Seitonoye, nós falamos desse mundo físico em que nós estamos. E esse mundo físico em que nós vivemos é um mundo regido pela lei da mente, a lei do dás e receberás, né? A lei do não julgueis para não ser julgados, a lei do pedir e vos será dado, leis da matéria, leis mentais, que nos foram inclusive ensinadas por Jesus Cristo. Mas aqui no livro, na página 56, está escrito que nós não devemos confiar simplesmente no que nós vemos, no que nós vivenciamos nesse mundo físico. Diz: a sua fortuna fenomênica, seja ela proveniente de salários, negócios próprios ou exploração de minérios, é uma materialização da provisão infinita de Deus, a qual se projeta do mundo da imagem verdadeira, do mundo de Deus, do mundo da perfeição, desse mundo em que nós vivemos. Portanto, não pense que seja uma mera fortuna material, olhando apenas para o aspecto fenomênico. Você deve reconhecer que Deus é a fonte da provisão que se manifesta como riqueza material e agradecer ao Pai. Comece nesse momento, independentemente da dificuldade que você esteja enfrentando. Se seja uma dificuldade relacionada com a sua saúde, falta de emprego, falta de amor dentro de casa, insatisfação no trabalho, independentemente do que você está fazendo, o primeiro passo a tomar é agradecer a Ele. Aquele que não reconhece Deus como fonte da provisão, aquele que não reconhece Deus como nosso Pai, aquele que dá tudo para que a nossa vida seja feliz, e aquele que não confia, que acaba confiando, apenas na riqueza material manifestada no mundo das formas, está sujeito a cair quando perder essa riqueza material. A gente já viu muito isso. A pessoa é rica, está cercada de amigos, perde a riqueza, os amigos se vão. Né? E é exatamente esse tipo de pessoa, a pessoa que acredita na matéria, tá? Estou falando de pessoa rica, não tem nada de errado em ser rico, muito pelo contrário.
Deus, por ser a fonte da provisão e por essa provisão ser infinita, Ele quer que nós prosperemos cada vez mais. Mas as pessoas que ficam presas à matéria, ao fenômeno, achando que a riqueza é algo físico, que é algo material, acabam sofrendo e esse sofrimento vem do apego. E exatamente por não entenderem que a grande riqueza, ela nada mais é que manifestação do mundo perfeito de Deus. A grande saúde, a saúde verdadeira, ela é manifestação da saúde perfeita que já existe no reino de Deus. Deus não criou nenhum filho para sofrer, não criou nenhum filho para passar por dificuldade, por sofrimento, por falta de saúde. Se nós estamos passando por dificuldades como essas, é porque na nossa mente nós incutimos o pensamento, nós acreditamos que somos filhos do pecado, de que temos que sofrer, que se eu cometi um pecado, eu tenho que pagar esse pecado. Mas quando a gente se conscientiza da imagem verdadeira, da nossa filiação divina, a gente vê esses pecados sendo perdoados não somente por Deus, mas principalmente por nós mesmos, o auto-perdão, exatamente por quê? Porque nós compreendemos que isso é passado, isso não precisa ser repetido. Se eu cometi um pecado e esse mal vai se manifestar lá na frente da minha vida, no momento em que eu paro com esse mal, eu paro com essa sequência de infortúnios e começo a viver uma vida feliz. Isso é hábito. Viver uma vida feliz, viver uma vida em que oportunidades venham ao meu encontro, é, na verdade, importante isso, é, na verdade, um hábito e um bom hábito. Tenha o hábito de ver oportunidades em qualquer situação que se apresente na sua vida, qualquer que seja, né? E não fique olhando as dificuldades. Acostume-se a vencer. Agradeça a cada momento de vitória. E você verá que essas vitórias vão acabar se tornando constantes na sua vida. Mas reclame. Comece a reclamar de tudo o que acontece e você vai ver que dificuldades se tornam também constantes na sua vida. A escolha é de cada um de nós. Nós escolhemos se vamos agradecer ou se vamos reclamar. Se vamos procurar oportunidades em cada momento, ou se a gente vai ficar simplesmente achando que Deus não cuida de mim, né? Continuando aqui, a riqueza material não provém da matéria em si. Da mesma forma, para compreensão, a gente pode dizer que a saúde material, física, não provém da matéria em si, né? A gente pode dizer que a felicidade não provém da matéria em si. A gente às vezes acha, puxa, comprei essa blusa que eu queria tanto, agora eu estou feliz. A felicidade não está na blusa, não está na matéria, né? Compreendendo isso, desaparece o nosso temor, pois mesmo que acabem as riquezas materiais, podemos buscá-las em Deus, que é a fonte da provisão. Olha que importante. Olha que reconfortante. Saber que eu posso a qualquer momento buscar em Deus, porque qualquer situação fenomênica, qualquer dificuldade que eu esteja passando nesse momento, vai se dissipar, né? Sejam quais forem os acontecimentos nesse mundo, busque em Deus. E já já a gente vai falar sobre a oração, já já a gente vai falar sobre o buscar em Deus, né? Buscar em Deus não é apenas ajoelhar e pedir, não é dessa forma que nós aprendemos a seitinoia, mas isso a gente vai falar já já, né? Aconteça o que acontecer no mundo externo, não se esqueça de Deus, que é a fonte da provisão, a fonte da provisão, a fonte da saúde, a fonte da felicidade. É sempre Deus e é inesgotável. A provisão parece algumas vezes que foi interrompida, mas não foi cortada de verdade. O que acontece é que quando o homem se esquece da sua ligação com Deus, manifesta-se um fenômeno que parece ligação cortada, com a provisão infinita. Seja qual for a situação fenomênica, seja qual for a dificuldade
em que você se encontra agora, qualquer problema que você esteja enfrentando, entenda, compreenda, assimile que Deus está dentro de você, trabalhando sempre para realizar o que é necessário a você na forma em que você deseja, de acordo com a vontade dele. Ele está sempre trabalhando. Ninguém mais do que ele quer ver a sua vitória. Ninguém mais do que o Pai quer ver você feliz. Ninguém mais do que o Pai quer ver você prosperar. Ninguém mais do que o Criador quer ver que a sua vida seja repleta da vida dele, que as coisas estejam bem, que a saúde esteja tranquila e que a harmonia reine no seu lar. Tem uma passagem que eu tenho, uma história, na verdade, que eu tenho contado nas minhas últimas palestras e que nos remete alguns anos atrás, quando antigamente a gente recebia corrente pelo correio. Vocês lembram disso? Você chegava uma carta, você não sabia de quem era, estava no seu nome, estava endereçado para você, você abria e lá estava um texto, muitas vezes copiado em máquina copiadora, e dizia, contava uma história e no final falava: olha, você tem que passar essa corrente para 10 pessoas e se você quebrar, em 3 dias vai acontecer algo muito ruim, né? Meu Deus do céu, o que eu quebrei de corrente é incontável. E acredito que as pessoas mais antigas se lembram dessa época. Algumas temerosas fizeram a corrente seguir, outras simplesmente quebraram. E está tudo bem, né? Mas eu me lembro de uma dessas correntes. Hoje, teve uma época que a gente recebia até por e-mail, né? Hoje nem por e-mail o pessoal perde tempo nisso. Mas tinham mensagens bonitas. E tem uma mensagem, ela se chama, se não me engano, Pegadas na Areia, alguma coisa assim, que contava um homem conversando com Deus, né? E ele contava que sentia a presença de Deus na vida dele e ele via a vida dele como um caminhar numa praia. E ele olhava para trás, ele via que ali tinham 2 pares de pegadas. Uma dele e uma de Deus que acompanhava ele nos momentos da vida dele. Ele agradecia cada momento em que o Pai, em que o Criador estava ali junto. Mas aí chega um momento em que ele reclama e fala: Pai, eu não sei porquê, mas os momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor me abandonou. Em vez de eu ver 2 pares de pegadas na areia, eu só vejo a minha. Só vejo um par de pegadas. E Deus olha para esse filho e fala: filho, você entendeu errado. Era exatamente nesses momentos difíceis em que, em vez de deixar você caminhar, porque eu via que você não aguentava mais, eu te pegava no colo. O que você via nos momentos difíceis não eram as suas pegadas, mas eram as minhas te carregando, te dando força para que você pudesse continuar. E esse é o que Deus faz na nossa vida. É apenas uma alegoria, é apenas uma história, mas Deus está a cada momento nos dando força para que nós sigamos vencendo obstáculos, passando por dificuldades e principalmente tirando proveito dessas situações. É isso que Deus nos ensina, é isso que Deus nos faz. Então nós precisamos compreender que Deus, como nosso Pai, está oferecendo a cada um de nós, inclusive, alento, cuidado, carinho, atenção, força. E quando a gente começa a compreender isso, a gente vê a força voltar. Nossa, eu não aguentava mais, mas agora eu acredito que Deus, dentro de mim, está me dando força. Agradeça a Deus, página 58. Agradeça a Deus. Os sentimentos e palavras de gratidão são eficazes para acalmar os nervos, equilibrar a distribuição dos hormônios,
normalizar a circulação sanguínea, auxiliar a cura de doenças e aumentar a saúde. Porém, se você não souber onde Deus está, o seu agradecimento será como uma flecha que não atinge o alvo, e seu efeito será reduzido. Durante muito tempo, a humanidade veio pensando que Deus fosse um juiz autoritário, que lá do alto estivesse vigiando os homens a fim de premiar os bons e mandar os maus para o inferno. Mas a gente sabe que não é isso, né? Sequer inferno existe para a gente. Muito pelo contrário, né? Eu me lembro que a gente ouve, a gente passa por igrejas, a gente conversa com amigos, e quantas vezes nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós, ensinamentos que nos foram trazidos por outras religiões diferentes da Setionê, e são ensinamentos maravilhosos também, né? Mas eu, como muitos, aprendi esse Deus que ficava sentado no seu trono, julgando as pessoas. Eu me lembro um domingo, eu era rapazinho, não devia ter 16 anos, estava logo ali, uns dias atrás, né? Estava no ponto de ônibus, lá na minha cidade, em Volta Redonda. E aí um senhor que aparentemente era evangélico, trazia uma Bíblia debaixo do braço, né? E ele perguntou para mim, de repente assim, né? Você sabe onde Deus está? Né? E eu, cheio de mim, falei, Deus está no céu. E ele falou assim, não, Deus está dentro de você. Veja que essas são palavras de Cristo. A maioria de nós somos cristãos e nem na palavra de Cristo nós acreditamos muitas vezes. Cristo disse que o reino de Deus está dentro de nós. Se o reino de Deus está dentro de nós, tudo que é necessário para uma vida feliz está dentro de nós, quer dizer, capacidade para viver, capacidade para ser feliz, capacidade para ser saudável. Mas é necessário que você empenhe os seus esforços, que você tenha o espírito de dedicação mental que nós falamos lá no princípio, para que tudo isso se realize, né? Não adianta também ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. É necessário o seu esforço. Quando a gente é criança na escola, a gente aprende as funções elementares na matemática, né? 2 mais 2 é 4, 4 menos 2 é 2, né? 2 vezes 3 é 6, e assim por diante. Mas quando a gente está no 5º ano, no 9º ano, quando a gente vai para a faculdade, a gente não brinca mais com 2 mais 2. A gente não estuda mais 3 vezes 6. A gente está muito mais evoluído. Os exercícios que nos são dados são muito mais elaborados. Na nossa vida, os desafios, e é assim que a gente deve chamar as dificuldades e os problemas, os desafios que nós encontramos, cada vez mais se tornam mais elaborados, porque a gente vai aprendendo gradativamente. E a gente não precisa ter desafio pequeno que a gente tinha quando era adolescente, porque isso a gente já resolveu. A gente tem que ter desafio diferente. Situações que realmente nos desafiem e que a gente vença esses desafios. E muitas vezes olha para trás e diz, como é que eu fui me preocupar? Né? Como é que eu fui achar que eu não ia resolver essa questão? Isso exige empenho, muitas vezes estudo, muitas vezes entrar em si mesmo para compreender, muitas vezes se perdoar, e muitas vezes compreender o próximo, se colocar na posição do próximo. E aí a gente começa a perceber que o problema da dificuldade X, que a resolução da dificuldade X não está na dificuldade, está dentro de mim, porque o reino de Deus está dentro de mim. Foi assim que Cristo nos ensinou. Foi assim que o Pai nos ensinou. Precisa começar
a crer no que é verdadeiro e não no que a gente acha. Começar a crer que tem capacidade infinita e não de que é um fracassado. A ver que você é capaz de vencer dificuldades e não ficar pensando que não consegue. Porque se ficar pensando que não consegue, não vai conseguir mesmo. Seja-te feito conforme tua fé. Então é melhor acreditar que realiza, que faz, que se desenvolve, que melhora, que resolve, que suplanta, né? E aí a gente se acostuma a vencer, se torna um real vencedor. E é necessário que o nosso contato com Deus seja estabelecido e que esse contato seja próximo, mas não simplesmente próximo, mas também constante. Eu falei que eu ia falar um pouco sobre oração, e a gente precisa estar em contato com o Pai, com Deus, por meio da oração. É assim que nós conversamos. É assim que nós nos relacionamos com Deus. Mas na Seitinoye nós aprendemos que oração é uma declaração da vida e que essa declaração é feita a todos os momentos, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós pensamos, através da forma que nós agimos. Quando a gente está reclamando, a gente está fazendo uma oração negativa. Quando a gente está agradecendo, a gente está fazendo uma oração que nos aproxima do Pai. A gente escolhe. A decisão é de cada um de nós. O livre-arbítrio nos foi dado para isso. Então precisa entender que a gente precisa agradecer mais. Precisa entender que a gente precisa acreditar mais na gente. Precisa entender que esse contato com o Pai deve ser íntimo e diário, a todo momento. Mas ele deve ser feito corretamente. Cada palavra nossa, cada ato nosso, cada pensamento nosso, constitui em si oração. E o que é que você tem orado? Você tem refletido sobre isso? O que eu tenho orado? Eu preciso refletir. E às vezes, quando a minha oração é uma oração de lamúria, de sofrimento, de carência, de me dar isso, me dar aquilo, está difícil, eu não consigo, eu mudo. Porque senão não vai conseguir mesmo. Né? Tem um livro que eu gosto muito na Seitinoye, que se chama A Humanidade é Isenta do Pecado. E para a gente concluir um pouco, para a gente concluir essa palestra, esse domingo da Seitinoye, eu gostaria de citar algumas coisas que estão nesse livro no capítulo 5, que é um capítulo que eu gosto muito. Né? Livro A Humanidade é Isenta do Pecado, capítulo 5. Ele fala que Deus não aprecia adulações, não fica lisonjeado por rezarmos a Ele, nem nos castiga por deixarmos de rezar. Então Deus não dá mais para quem reza e não castiga quem não reza. Né? Considerar Deus igual a pessoas frívolas, que gostam de ser aduladas e difamá-lo, é desrespeitá-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, consta: Vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, e manda a chuva sobre justos e injustos. Né? Quando ele fala que o Pai que está no céu faz nascer o sol sobre maus e bons, ele quer dizer que ele oferece tudo para todas as pessoas, mesmo para aqueles filhos que não estão seguindo corretamente a vontade dele, que não estão seguindo corretamente o caminho dele. Mesmo assim, ele envia o sol. E ele faz chover, e chuva aí no sentido de algo reconfortante, algo que nos traz paz, algo que nos limpa. Ele faz isso para aqueles que são justos e também para os injustos. Ele não discrimina, ele não julga, ele não fala, aquele ali é mau e ele tem que sofrer. Isso é um erro que
colocaram na cabeça da gente, né? Aqui fala: a chuva cai tanto sobre os justos quanto sobre os injustos. Deus é benevolente tanto com os que oram quanto os que não oram. E ele continua explicando: se a gente pensar dessa forma, quer dizer que pode aparecer alguém que diga: então não precisa orar. Se Deus dá tudo para quem é bom e para quem é mau, para quem é justo e para quem é injusto, para que eu vou perder tempo de orar, de ter um contato íntimo e constante com Ele, uma vez que Ele dá tudo para todos, né? Mas aí está o engano das pessoas. Deus dá tudo para todos, mas somente aqueles que estão em contato com Ele constantemente é que conseguem perceber as dádivas que nos são dadas. Conseguem perceber aquilo que Deus está nos oferecendo. Quando nos falta alguma coisa, quando nós nos sentimos abandonados por Deus, não é porque Deus parou de dar, não é porque Deus nos abandonou. Muito pelo contrário, Ele continua oferecendo tudo o que é necessário para a sua felicidade. Mas você, com sentimento de raiva, de ódio, com sentimento de que não é capaz, de que tem que sofrer, acaba evitando, acaba bloqueando as dádivas de Deus, que por mais que Ele te dê, não chegam até você. Não é Deus que deixa de dar, mas somos nós que deixamos de receber, né? A oração tem a função de fortalecer a nossa fé. Pela oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, podemos constatar que tudo aquilo que já está no mundo de Deus, que já está no reino do Pai, deve se manifestar na nossa vida. E ela vai se manifestar na mesma proporção em que nós estivermos nesse contato, estivermos na oração correta. E precisamos entender que a oração correta não é uma oração de súplica. Pai, me dá isso porque está me faltando. Deus, me dá saúde, eu estou doente. Quando a gente pede saúde, em outras palavras, a gente está dizendo que está faltando saúde. Quando a gente pede um emprego, em outras palavras, a gente está dizendo, está faltando emprego. Deus, me mostra o caminho para um emprego, me dá um emprego. Quer dizer que está faltando um emprego. Como é que nós aprendemos a orar na Seitinoye? Nós aprendemos a orar agradecendo, a ver o desejo já realizado. Em vez de pedir, Pai, me dá saúde, Pai, obrigado pela saúde que já me foi dada. Obrigado por estar fazendo com que o meu corpo sempre haja saudavelmente, sempre melhore, seja sempre ativo, seja sempre forte. Em vez de dizer, Pai, me dá um emprego, obrigado, Deus, pelo emprego que está a caminho. E levanta, vai procurar, com a fé de que Deus está providenciando. Mas dizer simplesmente, Pai, me dá um emprego, você está dizendo que o emprego não existe. Pai, cadê a minha alma gêmea? Né? Muitas pessoas procuram a alma gêmea. Em vez de simplesmente dizer isso, faça a oração da alma gêmea, que a Seitinoye ensina. Pai, Deus, sei que neste mundo tem alguém que foi reservado para mim e que mentalmente estamos nos aproximando. E faça lá a oração pela alma gêmea. Não peça, não precisa pedir nada, só agradece que vem. Quando a gente agradece, vem. E o segredo é a gente orar e principalmente praticar a meditação Shin Sokan. E as pessoas dizem muitas vezes que eu não consigo praticar porque dói as costas, dói o braço, dói a perna. Pratique. No momento em que estiver em silêncio, meditando, não peça nada, apenas agradeça. Veja os seus desejos realizados. Pai, obrigado pela harmonia que se estabeleceu no meu lar. Pai, obrigado pela orientação que está a caminho
eu tenho fé verdadeira que vós, como meu Pai, está providenciando a melhor solução para essa situação. Precisa crer, precisa acreditar. E a gente fortalece essa fé na oração, nesse contato íntimo e constante com o Pai. É isso que eu tenho a dizer sobre essas dificuldades que podem ser suplantadas, podem ser vencidas por meio da capacidade que está no nosso interior. Como a gente está falando de oração, eu gostaria que nesse momento cada uma dos senhores, das senhoras aí em seu lar, fechassem os olhos por alguns momentos, aqueles que já praticam a seitoria, se coloquem em posição de oração e ouçam atentamente a oração para a solução de problemas. Na vida, acontecem inúmeros fatos que parecem problemas difíceis e insolúveis, mas quem crê em Deus sabe que as dificuldades não são propriamente problemas, e sim abrasivos destinados a polir a alma. Não existe problema que não possa ser resolvido por Deus. Ore a Deus, o bondoso Pai, da seguinte forma: entrego este problema a Deus. Ele me orienta com sua sabedoria e amor infinitos e me conduz para uma vida plena de paz, harmonia, felicidade e prosperidade. Não sou eu quem resolve este problema, é Deus quem o resolve. Logo, só pode vir a melhora. Obrigado, obrigado. Deus possui todos os meios e recursos. Deus tem meios para resolver os mais difíceis problemas e estabelecer a harmonia. Deus, fazendo fluir para o meu interior a sua força, a sua sabedoria e o seu amor, ajuda-me, orienta-me e abençoa-me. Para Deus, não existem problemas difíceis, pois Ele é a sabedoria onipotente e harmonizadora. A sabedoria de Deus preenche não apenas a mim, mas também todas as pessoas. Por isso, todas as pessoas agem sincronizadas e tudo é resolvido de forma harmoniosa. Agradeço a Deus por me indicar o rumo da solução harmoniosa por meio da sua sabedoria perfeita. Ó Deus, vós sois amor e sabedoria infinitos. Portanto, podeis solucionar todo e qualquer problema. Coloco, pois, em vossas mãos este problema que não consegui resolver. Peço-vos que o solucioneis, se já for a ocasião propícia. Ó Deus, que estais no âmago da minha alma e que sois a força infinita, manifestai-vos vigorosamente. Repita várias vezes por alguns minutos. Ó Deus, que estais no âmago da minha alma e que sois a força infinita, manifestai-vos vigorosamente. Deus, preenchei-me com vossa infinita sabedoria, enquanto eu estiver dormindo, e ensina-me a solução deste problema. Sei que Deus Pai Criador de todos os seres e todas as coisas está protegendo-me o tempo todo. O amor de Deus envolve-me, está presente tanto dentro de mim como ao meu redor e protege-me de todos os lados. Por isso, sou sempre sadio, feliz e alcanço êxito em tudo o que faço. Mesmo que estejam manifestadas situações negativas, como dificuldades, doença, etc., elas são aspectos temporários e falsos, e não são existências verdadeiras. Sei que este mundo criado por Deus é e será eternamente um mundo de bem, pleno de harmonia. Portanto, não há pessoa ou coisa alguma que me hostilize e crie dificuldades. Ó Deus, confio a vós esse problema, para que o solucioneis com a vossa sabedoria. Rogo-vos que o solucioneis esta noite, enquanto eu estiver dormindo. Depois de assim orar, não se deve ficar preocupado ou ansioso quanto à solução do problema.
é preciso observar bem este ponto, pois ficar preocupado ou ansioso após entregar o problema a Deus implica em duvidar que Ele é onipotente. Tá bem? Então é isso. Pegue o livro Minhas Orações, faça a oração para solucionar os problemas e você vai ver que cada vez mais a força de Deus vai fazer parte da sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe infinitamente o seu lar, a sua família e que sua vida seja de abundância. Um ótimo domingo, uma ótima vida para você. Muito obrigado. Triunfar é mais do que vencer. É se libertar das amarras, elevar a alma e manifestar a alegria divina que habita em você. Mas como despertar essa força e alcançar a vitória em todos os aspectos da vida? Vem aí o Seminário Geral com oferenda de trabalho, Seminário do Triunfo Espiritual. Se você deseja expandir sua consciência e fortalecer sua espiritualidade, este seminário é para você. Uma experiência transformadora, onde cada ensinamento iluminará o seu caminho para a verdadeira vitória interior. Durante 5 dias, você mergulhará em palestras inspiradoras, meditações, rodas de conversas enriquecedoras e conhecerá relatos que tocarão sua alma. 5 dias para fortalecer sua fé. 5 dias para reencontrar sua essência. 5 dias para viver o verdadeiro triunfo espiritual. A transformação começa com uma decisão, e essa decisão está em suas mãos. De 3 a 7 de setembro de 2025, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo. Não deixe esta oportunidade passar. Dê esse passo rumo à sua transformação e garanta seu lugar no Seminário do Triunfo Espiritual. Que é isso aí? Fiquei interessado. Vocês estão falando de caminho da prosperidade, agora tem um ciclo de estudos. Bruno, o que é isso? Isso é algo fantástico dentro da Seichonoye, né? Eu tenho feito bastante a seguinte analogia. Se você entra numa sala de aula para aprender pedagogia, você sai de lá craque em pedagogia. Se você entra numa sala de aula para aprender engenharia, depois de um tempo você fica expert no assunto engenharia. Agora imagina você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todo o sentido da sua vida. Você sai de lá expert no assunto prosperidade. Então, o ciclo de estudos da prosperidade da Seichonoye do Brasil, que hoje nós temos em torno de 40 localidades espalhadas pelo Brasil, é você entrar numa sala de aula para aprender a prosperar em todos os sentidos. Inclusive, aprender o correto conceito do que é prosperidade e você aprender a equilibrar todas as áreas da sua vida. Um outro conceito de prosperidade é você colocar a sua vida em equilíbrio. Tem gente que dá um lado financeiro e material muito bem resolvido, só que a família está abandonada. E é preciso equilibrar essa parte, senão o homem não vai ser feliz completamente. Você aprende em sala de aula de forma apostilada, didática, através das aulas, nos melhores hotéis Brasil afora. Além das aulas presenciais, a gente tem as aulas online. O pessoal assiste a hora que quiser, quantas vezes quiser, como quiser, no momento que quiser, enfim. Para ir mudando esse conceito, esse subconsciente, como me ajudou lá atrás nas atividades da Seichonoye. Além das aulas, uma das coisas que é revolucionário dentro do ciclo é você fazer o projeto Prosperidade. O que é o projeto Prosperidade? Muitas pessoas acordam todos os dias e não sabem por que acordam.
Muitas pessoas não sabem por que fazem o que fazem todos os dias. Se perguntam, por que eu acordo todos os dias? Por que eu faço o que eu faço todos os dias? Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, é uma pessoa que está sem propósito de vida. O projeto Prosperidade é justamente você colocar um propósito na sua vida. Você saber o porquê que você acorda e você saber porquê que você faz o que faz todos os dias. Você, no projeto Prosperidade, você vai, antes de fazer o projeto, vai identificar qual a área da sua vida você precisa focar, quais são as áreas que a gente trabalha no ciclo. A área financeira, a área profissional, a área familiar, a área social, a área pessoal e a área espiritual. O mais importante de todas as áreas é a espiritual. Se você está bem espiritualmente, você domina todas essas outras áreas, tá? Você só vai realizar o seu projeto Prosperidade quando você alcança cada vez mais o despertar da sua natureza divina. O grande trunfo do ciclo não é você prosperar a qualquer custo, é você manifestar a sua natureza divina a qualquer custo. Essa é a missão do ser humano. Se eu, como ser humano e filho de Deus, que tenho a minha imagem verdadeira, a minha essência divina, quando eu mais manifesto essa minha divindade, é natural prosperar. É natural eu dar bem nos negócios. É natural eu estar em harmonia comigo mesmo, minha autoestima está lá em cima. É natural a minha família estar em harmonia quando eu manifesto essa divindade que está dentro de mim. Então faço um convite para quem está nos ouvindo, né, para que seja PhD no assunto prosperidade, para que você aprenda a prosperar em todo o sentido da sua vida. Canalize a sua energia diária e aprenda cada vez mais a despertar a sua natureza divina. E se o amigo está acompanhando e ele quiser pesquisar uma localidade próxima onde ele reside, como que ele faz? Bacana, entra lá no site nosso, sni.org.br/prosperidade. Lá, um dos primeiros botões lá já está falando do ciclo de estudo da prosperidade, tem uma explicação, inclusive lá tem vivências de alunos que fizeram um ciclo de estudo da prosperidade e que revolucionaram a sua vida através desse despertar da natureza divina. Tem relato lá, tem vivência de pessoas que tinham problema com o corpo, de pessoas que não conseguiam encaixe profissional porque achava que era muito grande o que ela queria e ela mudou o recipiente mental. Tinha pessoas que estavam se separando, pessoa que o filho estava com problema de saúde. Tudo isso foi solucionando quando foi deixando Deus manifestar na própria vida, né? Então entra lá no nosso site sni.org.br/prosperidade, vai ver aí as quase 40 localidades onde é mais próximo, mais fácil de poder participar. O ciclo, como eu falei, acontece de forma presencial. São cinco encontros presenciais. Você tem 365 dias. Pedimos para você somente 5 dias para você revolucionar o resto do seu ano e o resto da sua vida.